O texto bíblico de hoje é do livro de Judas, capítulo 1, versículo de 17 a 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse trecho de Judas, e é bom já esclarecer, não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus, que escreveu o único capítulo. Esse Judas é o Judas apóstolo que escreveu o único capítulo do livro de Judas. Nós pegamos o trecho 17 a 23, que traz uma mensagem importantíssima para os nossos tempos. E ele começa dizendo que quem viver no fim dos tempos saberia por alguns sinais. E ele destaca que o principal sinal é que haverá um esfriamento dentro da igreja. Quem lê todo o capítulo e lê outros trechos bíblicos, sempre atrelado ao fim, aos sinais. Olha, são dezenas, eu li bastante textos ontem e hoje, e quando eu fui convidado pelo José Luiz, pastor José Luiz, eu fui procurar consultar esses temas. Bastante temas, bastante versículos, capítulos. O próprio Jesus se encarregou de nos avisar o que nós estaríamos vivendo, como nós poderíamos identificar o que nós estamos vivendo. E nós classificamos, a igreja classifica como tempo do fim. Nossa geração que está aqui está vivendo a geração do fim. Nós não sabemos o quanto ela dura. Nós não podemos afirmar que é uma semana, é um mês, é um ano ou são 100 anos até, mas é uma geração do fim. Pelos sinais que a Bíblia nos traz. A palavra revela os sinais. E ela chama atenção logo no começo do capítulo, dizendo assim: vós, porém, amados, lembrai das palavras profetizadas, comunicadas, mencionadas pelos profetas. O que a Bíblia está dizendo? Ninguém vai ser pego de surpresa. Não existe uma situação de surpresa para quem é cristão, para quem lê a palavra de Deus, para quem sabe o que o Senhor explicou, o que o Senhor falou. Ele nos preveniu. Não dá para dizer que alguém será surpreendido quando esta pessoa conhece a palavra de Deus. Quando essa pessoa tem uma vida de oração, Deus revela, e revela sempre. Hoje de manhã, o pastor Daniel, o pastor José Luiz, deu um exemplo muito interessante. Nós somos de um país que tem uma tradição muito forte de pessoas que querem saber da sorte, seja por mecanismo que for, seja procurando de pessoas, seja buscando livros, seja buscando horóscopo, diversas formas de ter uma revelação do que te espera, o que vai acontecer com você. Todo mundo tem, cartomante, tem diversas formas em que o país nosso, infelizmente, vive atrelado. E ele citou uma coisa que é comum e todo mundo pode entrar na internet, que o PC Farias, que viveu uma outra fase tão complicada como essa de ética, de moral, e todo mundo sabe quem é PC Farias, era o tesoureiro do Collor.
E ele tinha uma cartomante, uma pessoa que dava para ele lá as instruções de como ia, né, proceder. E diz que os repórteres, que não perdoam, né, chegaram o dia que ele foi preso e perguntaram para ela: mas puxa, você não sabia? Disse: não, ninguém sabe o futuro. Eu só posso dizer para ele do passado e do presente. Alguém aqui precisa saber do passado e do presente? Nós temos que saber do futuro. Você não seria ter sido preso se ela tivesse comunicado. Mas nós aqui temos como saber o futuro. Nós temos como saber porque o Senhor revela aos seus. O Senhor fala conosco. A sua palavra, que já foi escrita há tantos anos, traz a revelação. Ela traz como nós temos que educar os nossos filhos. Ela traz como nós devemos nos comportar. Ela traz como um cristão deve orar. A palavra revela. Então nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Esse é o conceito bíblico de um cristão que conhece a palavra e está de acordo com a vontade de Deus, que ora e que se ajoelha e pede para o Senhor dar a direção. O texto fala que nós somos o povo do fim privilegiados, porque temos a revelação da vontade de Deus. O mundo não tem, então o mundo procura, através do horóscopo, através de pessoas que possam revelar qual é o destino delas. Nós sabemos o nosso destino. Primeira coisa que nós sabemos que é mais importante do que tudo, temos a salvação. Não temos medo da morte, que é um destino certo para todos nós, porque sabemos que a morte nos levará para a vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? O texto, na introdução do texto, ele traz que nossa geração é a geração dos últimos e que toda geração, todo o momento histórico, nós temos diversos momentos históricos importantes. Quem gosta de história como eu, lê e se surpreende. Quem aqui não gostaria de ter um momento histórico de estar com Jesus lá em Jerusalém? Quem não gostaria de ter vivido naquele momento em que Cristo veio? Alguém gostaria? Ou ninguém gostaria? Eu gostaria muito. Imagino que bênção, se agora a bênção ouvir falar, você imagina ouvir do próprio Jesus, que é o Cristo, o Deus revelado. Neste momento, quem estava no centro da vontade de Deus, estava ouvindo e vendo. Quem estava a 5 quilômetros e não estava preocupado com o Antigo Testamento, de todas as revelações que o Antigo Testamento trazia, desde os profetas, perdeu a história. Vocês concordam comigo? O Evangelho o Antigo Testamento já estava escrito, ele já era lido pelos judeus, óbvio, mas nem todos os judeus acreditaram que Jesus Cristo era, e perderam o momento da bênção de caminhar com o Senhor. Muitos deles não acreditaram. Hoje, e aquele momento que ele veio, todo momento da história tem duas coisas, com certeza: lutas e oportunidades. Quando você amanhece o seu dia sem ter planejamento algum, todo mundo tem um dia novo pela frente, com a mesma quantidade de horas do que as demais pessoas. Alguns acordam mais tarde, então perdem amanhã, mas independente, talvez deitem mais tarde, e tem um número de horas pode ser igual. Aquele dia vai ser escrito por cada um de nós. Você abre uma página vazia do seu dia. Você pode ser bênção ou você pode ser maldição. Você pode estar sabendo que é um dia de revelação da vontade de Deus, ou estar distante, não reconhecer o tempo. Então, o que é mais importante é que nós tenhamos, e essa é a primeira mensagem, consciência de que Deus escolheu esse tempo, este dia, esta semana, este ano, para nós estarmos aqui. Amém? Glórias a Deus por isso. Tem gente que reclama do seu dia, mas eu quero dizer que é um dia que o Senhor escolheu para você.
É com dor, porque você está doente. É por lamento, porque você está com dificuldade. É por felicidade, porque você está comemorando alguma coisa. Não importa. É o dia que o Senhor escolheu para você. Você está aqui por algum motivo. Cabe a oração, cabe o discernimento para nós reconhecermos, descobrirmos qual é a vontade de Deus para esse tempo. E assim foi com Moisés, assim foi com Josué, assim foi com Neemias, que estava vivendo um tempo em que Jerusalém estava destruída. Assim é conosco aqui na Igreja Batista Palavra Viva. Aqui é com a nossa vida, seja trabalhando, seja desempregado, seja estudando. Semana que vem começa as férias, seja fazendo o que Deus tiver de vontade no coração de vocês. O texto diz assim, nos seus versículos 17 a 19: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Estamos vivendo um momento de dificuldade no Brasil. Estamos vivendo uma crise que está se arrebatando sobre o trabalho. Eu acho que principalmente sobre a ética, sobre a discussão dos valores, sobre o nível que o país entrou de corrupção. A igreja tem uma responsabilidade muito grande. Nós temos que ser luz deste mundo. Nós temos que levantar a bandeira, não de um partido, mas de Jesus Cristo. Nós temos que levantar a bandeira e trazer as pessoas, recuperar as pessoas, trazer as pessoas para comungar conosco, compartilhar conosco deste momento. Essa é a primeira coisa que ninguém precisa orar para saber. O ID de Jesus é para todos. Se tinha alguém aqui que estava pensando, puxa, amanhã é segunda, eu vou pensar esta noite qual é o propósito de Deus. Eu vou ajudar você. Eu vou dizer que já existe um propósito, que é a base do propósito de Deus para a vida de cada um de nós. É o ID. Não é uma possibilidade, não era uma condicional. Jesus não disse, olha, se você, bacana que está aí, quiser ir. Não, ele disse, ide. É uma determinação. Ele pediu, especificou, ide e fazeis discípulos. Fazer discípulo é você resgatar alguém, seja um primo, seja um vizinho. Muitas pessoas ficam esperando a manifestação de uma oportunidade de pregar na igreja, como o que me deram pela primeira vez. A fazer grandes movimentos. Eu creio e sempre criei nesta palavra, que o Senhor nos chamou para trazer alguém que está do nosso lado, que se não for você a trazer, ninguém vai trazer. Alguém que desfruta da sua intimidade, confia em você, que você tem acesso. É esta a pessoa do ID de Jesus para você. Se cada um de nós tivermos em todos os cultos esse princípio, puxa, eu não vou, talvez tenha a oportunidade de pregar para multidões. Eu não vou ter a oportunidade de ter uma sala de aula com 50, tenha com 5, tenha com 4, tenha com a sua família todos os dias e todas as semanas. Faça um culto no lar, em que você possa resgatar um filho, em que você possa abençoar uma filha. Esse é o chamado do ID no meu coração, para que o Senhor já leve esse chamado no coração de vocês. E o autor diz que nesses tempos que ele está colocando aqui, o principal é armar-se com a palavra. Ele diz assim no versículo 19, no 18, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, não têm o espírito. Vós, porém, começa aqui, amados, edificando-vos na vossa fé. Andai segundo, orando no Espírito Santo. Irmãos, aqui entra uma
coisa importante. Nós estamos sendo chamados pelo amor que nós temos em Jesus Cristo para fazer a sua obra. E aqui não podemos estar desarmados. O autor chama e pede para que nós nos armem da sua palavra. O cristão não usa armas, o cristão não usa nenhum artifício, ele usa a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus é que nos possibilita crescer, trazer pessoas e comungar do mesmo entendimento da palavra. Através da palavra, ele vai nos fazer lembrar. Fazer lembrar remete aos textos bíblicos. O Espírito Santo de Deus, isso é uma vantagem do nosso tempo. Eu estava dizendo que em todos os momentos de tempo, nós temos vantagens e desvantagens. A gente tem hoje uma vantagem muito grande no nosso tempo. Todos nós estamos revestidos do poder do Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus reside em cada um de nós. Ele habita em cada um de nós. No Antigo Testamento não tinha essa vantagem competitiva. Nós temos uma vantagem competitiva. Nós já saímos daqui da igreja com o poder do Espírito Santo nos nossos corações. Essa é a nossa arma. É tempo de nos armarmos desse poder. O amor de muitos esfriará. Eu tenho um texto aqui que eu vou pedir para colocar. Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esse tempo, ele tem vantagens e desvantagens. Esse é o ambiente que nós encontramos no mundo. Esse é o ambiente que nós temos que conviver. Esse é o ambiente que está lá fora. Para nós resistirmos a esse ambiente, nós temos que estar armados da melhor coisa e da melhor possibilidade. 2, o Espírito Santo de Deus e sua palavra. Amém? Nós, quando imaginamos um exército, eu também, como o Zé Luiz falou, não conheço muito de guerras, não estudei muito guerras, nunca fui muito interessado nesses assuntos, mas eu imagino que uma coisa importante é o armamento que o exército carrega. O armamento que o exército carrega deve ser fundamental, além da estratégia em que ele se arma para atacar o inimigo ou defender as posições que ele já conquistou. Nós temos que nos defender. Aqui é uma questão de sobrevivência. A nossa arma é a palavra de Deus. Nós vamos ser bombardeados pelo mundo. A todos os dias eu recebo pessoas na sala de aula, recebo os amigos, recebo na empresa, pessoas que questionam o momento da igreja, de determinado pastor, de determinada comunidade, de determinado acontecimento social. E que a palavra é a resposta para essas pessoas. Nossos olhos têm que estar em Jesus, o autor da nossa fé. Quem na igreja não olhar para Jesus, vai encontrar alguém tão pecador como si. E como nós julgamos as pessoas pela atitude, e nós julgamos a nós mesmos pelas intenções, isso aprendi com o Rossano, no Homem Único. É uma característica nossa, né? A gente olha o defeito da pessoa, julga ela pelo defeito dela, que é a atitude. E você a si próprio, você julga sempre pelo conceito, pela intenção. Mas eu não tive intenção. Eu fiz isso, mas não é. Você fez também. Então, nós não podemos agir assim. E o mundo nos leva a esses julgamentos. Nós estamos num terreno difícil
esses tempos. Tempos difíceis, a Bíblia chama. E as duas coisas, o Espírito de Deus e a sua palavra, é que nos dá a garantia da vitória. Amém? O texto continua dizendo que, lá no versículo 20, lá Judas 20 e 21, que ele diz assim, muito bem, muito obrigado, estava precisando de água. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui está a segunda instrução. A primeira é que nós devemos nos armar com a sua palavra. A segunda instrução do texto de Judas, muito claro para esses tempos que nós estamos vivendo, é nos guardar na certeza do amor do nosso Deus. O mundo vai tentar te distanciar do amor de Deus, dizendo que esse amor não existe, que esse amor é falso, que ele não te ama, que você não tem o direito, não tem a possibilidade de se aproximar de Deus, que você é um pecador e que não dá para nós andarmos no amor de Deus. Eu digo para você que isso é uma mentira do diabo, que quer nos afastar do amor de Deus. Para vocês terem uma ideia como essa mentira tem pego na igreja e tem pego nos nossos tempos, o pastor hoje contou um caso de manhã no culto das 10, que eu vou repetir. Ele já disse isso na sala de aula, tanto de mestres como de líderes que eu fiz com ele. E uma vez ele já até falou no culto, não sei se todo mundo já ouviu. O diabo tem conseguido tirar as bênçãos das pessoas, até dentro da igreja. Diz ele que prestou aconselhamento para uma irmã da igreja, que não está nesse culto, obviamente, e que ela teria dito para ele que tinha sido muito abençoado com o dom de oração, e que Deus tem falado muito com ela, que ela tem tido muito proveito da oração para abençoar muitas vidas, que até as pessoas, sabendo desse dom dela e desta capacidade dela de orar pelas pessoas, têm a procurado nas suas casas, e que na célula, assim que a célula termina, as pessoas pedem orações para ela, porque se sentem confortáveis com a oração dela, mas que ela estava parando de fazer isto. O pastor disse, mas como assim? Se a irmã está reconhecendo o benefício do seu dom distribuído pelo Espírito Santo, por que você está parando disso? Porque disse que algum tinha dito para ela que iriam vir lutas sobre ela, porque orar pelas pessoas traz para você os problemas das pessoas. Isso é uma heresia sem tamanho. Ou seja, o diabo se usa de deixar as pessoas nem à vontade e nem para abençoar as demais vidas. Eu retiro esta palavra da igreja e digo para a igreja que é o contrário. Se você abençoar, e a gente falava isso eu e um amigo ontem, se você abençoar, se as coisas do reino estiverem em primeiro lugar na sua vida, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Todas as demais coisas. Todas as demais inclui tudo. Então, na medida em que você é bênção, na medida em que você se dedica à obra, na medida em que você seleciona o seu tempo, dá prioridade para as coisas de Deus, se dedica à obra de Deus, você também é grandiosamente abençoado. Eu tenho testemunho de vida nessa área. Eu sou uma pessoa muito grandiosamente abençoada. E eu acho que eu tenho feito a obra com carinho, com amor, com paixão. Eu amo a Jesus Cristo, a sua palavra. Eu sou leitor da sua palavra. Sou um pecador como todos nós, né? Mas eu incluo a vida cristã na minha vida empresarial, na minha vida de trabalho. Eu tenho uma célula no meu trabalho durante a semana, no horário do almoço, em que eu reúno pessoas que eu oro por elas. Eu faço isso no escritório, numa sala fechada, com poucos convidados,
para não dar nenhum motivo de qualquer tipo de preconceito, nem qualquer tipo de falação. Mas todo mundo sabe que ali tem um ponto de pregação em que eu posso abençoar. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados, quem está dentro do hospital, quem está numa clínica, a levar esta paz que excede todo entendimento. Nós somos chamados ao nosso trabalho para fazer isto. Na faculdade, entre os amigos, nós temos que ser luz na pizzaria, no restaurante, na escola, em todos os lugares. E a palavra diz que nós temos que nos guardar no amor que edifica a nossa fé. É claro, aqui no texto, ele diz, edificando-vos na vossa fé. Edificar é construir. Edificar está ligado diretamente com a obra. A ação maligna, ela é contra o avivamento. A ação maligna, ela é contra a nossa obra pessoal. E eu, em nome de Jesus, digo para vocês, eu nunca fui atacado pelo demônio mais do que ele já ataca as pessoas. Então nós temos uma certeza aqui nessa terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, fazendo a obra ou não, teremos aflições. A aflição é para todos. Com a obra, você reduz a aflição. Você vive mais em paz. Você tem a paz que, eu adoro essa palavra, excede todo entendimento. Porque o mundo é cheio de entendimento. O mundo acha que tem a resposta para tudo. Você tem especialistas em cada área da vida. Mas nós sabemos que só Jesus Cristo traz essa paz. Com doença, sem doença, na felicidade, na tristeza, porque no mundo teremos aflições. Amém? Aí o texto diz que esse amor de Deus é que nos edifica, nos leva para termos essa paz. Edificando a fé, mas como? Aí ele diz aqui, orando no Espírito. Não deixe o inimigo roubar de você a oração, pois se ele fizer isso também, levará tudo o que sobrar depois. Então, a oração é a resposta da edificação na fé. Aí, orando no Espírito, é do texto do autor, hein? Judas coloca aqui, está lá escrito no versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí também é uma curiosidade, né? Se ele pede para orar no Espírito Santo, é porque deve ter uma outra forma de oração terrena, de carne, que não é a oração que ele quer. Senão ele só diria assim, ó, orando, simplesmente. Se ele especificou que é orando no Espírito, é porque ele espera de nós uma resposta de oração no Espírito. E aí de novo, meu mestre, pastor José Luiz, nessa manhã pregando, dá para perceber que eu ouvi a pregação dele, né? Lógico, né? Não ia perder essa oportunidade. Certo? A gente aprende de todas as formas. E ele disse uma coisa muito importante. Orando no Espírito não é só o dom do Espírito Santo descrito lá em Coríntios, onde há o Espírito Santo, oração em línguas, que é uma da forma da oração. É a plenitude do Espírito Santo. É orando na plenitude do Espírito Santo em todos os momentos. Não é aquela oração que ele brincou de manhã, que parece um lamento. Ó Senhor, me ajuda, só pedindo coisas, aquela lista infindável que todo mundo tem, que é lícita. Não estou tirando a liberdade de ninguém orar pelas suas coisas lícitas. Orem sim, pedindo e dando a lista de vocês. Escrevam o que vocês esperam do Senhor. É muito legal isso, porque não para que Ele saiba, mas para que você se lembre quando Ele realizar a obra na vida de vocês. Porque nós somos mal agradecidos, nós somos esquecidos, e muitas orações já foram atendidas, e nós nem lembramos mais.
Então o livrinho de oração, o caderninho de oração, coloque lá pelo que você está orando, porque o momento em que você tiver a bênção, você vai agradecer ao Senhor. A plenitude da oração que ele fala aqui, essa oração de espírito, em que nós nos envolvemos diariamente e agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, realiza, eu quero ser obra, eu quero ser fruto, eu quero dar frutos, porque eu sei que o Senhor espera de mim frutos. Nós somos sementes da obra do Senhor, e essas sementes vão dar frutos, amém? É o que eu espero que a igreja possa levar hoje, muitos frutos do seu espírito. Aí o autor também diz, nesse texto aqui, onde ele diz que nós devemos orar no Espírito Santo, que é tempo de muita apostasia, amém? Todo mundo sabe o que é apostasia? É a negação da fé. O que mais nós ouvimos hoje, o que mais nós temos acesso à informação, é os veículos de comunicação, são os meios de comunicação pregando, chega a ser uma pregação, contra os valores cristãos. Desliguem os televisores de vocês, homens ao máximo, nós lemos isso nos 12, 15 capítulos, desliguem os televisores de novela, de programas que estão pregando, é uma pregação contra a palavra de Deus, é pregação, assim como nós temos aqui no domingo 1h30 de culto, a semana inteira as emissoras colocam programas que são contrários à palavra de Deus. Nós somos bombardeados, as nossas crianças são bombardeadas, em nome de Jesus. Não sou contra a mídia não, irmãos, não sou contra a televisão criativa, contra a televisão que constrói, contra os meios de comunicação, contra a internet. Reconheço o progresso da ciência, reconheço o progresso de alguns programas que instruem o povo, tira a população da pobreza, da ignorância, mas nós temos que ter discernimento cristão. Nós não podemos nos curvar a esses modismos, a essas televisões. O BBBBB, eu nem vou falar, aquele programa é podre. Não pode ter ninguém que seja cristão que se identifique com um programa desse. Não tem uma contribuição para a sociedade, não tem uma contribuição de melhora de qualidade de vida. Aquelas brigas, aqueles desentendimentos, aquelas pessoas que se colocam numa situação acima da palavra de Deus, que ela prega o contrário, a união das famílias, a valorização da casa, a valorização do homem, o respeito do homem com a sua esposa, o carinho com os filhos, a educação. Isso não é pregado nas novelas. O herói da televisão brasileira não é o cristão que eu quero ver no Brasil. Amém? E aí, finalizando o terceiro ponto do texto, o primeiro é tempo de nos armarmos. O segundo é tempo de guardar no amor e edificar a fé. O terceiro também é muito importante. Até aqui nós estamos vendo armas de defesa. Nós estamos vendo como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos defender com esse tempo. Eu já disse, o tempo é uma questão de momento. A Bíblia é repleta de tempos, e a gente tem na Bíblia a instrução de como o principal personagem daquela história, e que é o grande vencedor, se comportou. Você vê os autores, você vê os heróis da fé, frente a frente com o seu tempo. Você vê os profetas, você vê os juízes, você vê Neemias servindo no templo do rei, como ele deveria se comportar. Eu vou trazer, se tudo correr bem no segundo semestre, um curso sobre vencendo em tempos difíceis. É baseado no livro de Neemias. É um trabalho que eu já fiz e eu guardei, e eu pedi para o José Luiz se eu podia abrir uma classe no segundo semestre para falar sobre isso. Eu não sei se 4, 6, 8 aulas. Já convido antecipadamente, sem nem haver o curso à igreja, tá? Amém? Mas Neemias teve esse desafio
frente às portas, frente aos portões de Jerusalém que estavam destruídas, queimadas. Jerusalém estava com os portões que garantiam a sua segurança destruídos. E é sobre isso que eu quero falar nesse curso. Como nós fechamos os portões frente a esta crise. Como nós impedimos que o inimigo entre em nossas casas. Como que nós impedimos que o inimigo tome posse de coisas que nós já conquistamos. Amém? E aí, para terminar o texto, lá no versículo 22 e 23, ele diz assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Dura palavra no final. Ele está dizendo assim, nós estamos aqui abençoados, protegidos pelo Senhor. Nós estamos aqui sabendo da palavra dEle. Nós somos leitores da palavra dEle. Sabemos e não precisamos recorrer a ninguém, à vontade de Deus para nossas vidas. Mas ele diz assim: compadecei-vos. Existem milhares, centenas de milhares de pessoas lá fora que não estão na mesma posição que nós, tão confortável, vivendo a paz que excede todo entendimento, sabendo viver os tempos, seja de emprego ou desemprego, seja em casa, seja trabalhando. Paz, o Senhor põe paz no nosso coração. Isso não é a realidade das pessoas. Agora vem o ID. Ele chama para que nós nos compadecemos dessas pessoas, para que nós venhamos a atuar na vida dessas pessoas, para que nós possamos ser luz na vida dessas pessoas, para que no domingo que vem não tenham tantos bancos vazios, que nós possamos trazer os nossos amigos. Se nós verdadeiramente cremos que esta é a solução, se nós verdadeiramente cremos que o Senhor faz a diferença na nossa vida, o que você está esperando, o que eu estou esperando para falar dele e trazer pessoas? Elas não sabem, elas estão perdidas. A fé delas é que isto ou aquilo aconteça com o governo, que o primeiro-ministro saiba conduzir a Grã-Bretanha, que agora o mundo separando da parte da Europa saiba e seja benéfico para nossas vidas. Enquanto nós não estamos preocupados com isso, nós sabemos, nós acompanhamos nosso tempo, nós não somos ignorantes, nós lemos, nós sabemos como devemos cuidar do nosso dinheiro, porque o Senhor fala conosco. Nós sabemos que a Bíblia é repleta de mensagens de que nós devemos cuidar das nossas coisas. Nós temos o discernimento, mas eles não têm. E eles não sabem, estão com medo, estão apavorados. E agora cabe a nós levar a paz que excede todo entendimento. E ele diz aqui: compadecei-vos, para que nós tenhamos amor pelas almas das pessoas. Aqui o autor tem uma paixão que nós derramemos nosso coração pelas pessoas, que abrimos nossas casas. Aqui o pastor Uércio, que uma célula nova possa ser originada hoje, que um grupo inicie um trabalho na sua rua, com 3, com 4, 5 pessoas, onde poderá ser bênção na vida dessas pessoas. Elas poderão ser resgatadas do mundo e ser trazidas para a paz que excede todo entendimento. Aqui o autor, ele diz que nós não podemos tomar uma posição de defesa ou, pior que isso, omissão, que nós não podemos nos omitir. Se esta fé que excede todo entendimento, se este amor já preencheu o nosso coração, vamos compartilhar, vamos desapegar e vamos distribuir isso para a sociedade. Vamos ser luz, como foi pregado aqui, cantado aqui hoje. Vamos ser luz e sal, que dá importância e dá alegria para o mundo. Amém? O autor também diz que nós temos que ser exército
e nós temos que estar preparados para ser um exército. Ele diz aqui: sede também compassivos em temor, e afastando as pessoas deste mundo e trazendo elas para perto do Senhor. E ele diz que nós somos ungidos, chamados para desfazer as obras das trevas. Isso está lá em Atos 10:38. Nós somos chamados para desfazer as trevas. Nós somos chamados para desfazer essas obras que foram feitas e malignas. Cabe a nós, irmãos, cabe a cada um aqui essa noite, esse início de noite, cabe a cada um de nós essa reflexão. Nós somos chamados a fazer a diferença no mundo.